Muito bom dia para você. Hoje é dia 28 de abril de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos a Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando, e numa visão Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos que o invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Meus irmãos, vejam bem que lá no começo da palavra dos Atos dos Apóstolos, Saulo foi diante do Senhor porque a intenção dele era prender homens e mulheres que anunciassem em nome de Jesus Cristo. E aí a gente pode dizer assim: mas quem iria para a prisão? Eram os homens e mulheres que anunciavam em nome de Jesus Cristo. Mas quando ele tem a visão, ele tem o seu encontro com o Senhor no meio do caminho para Damasco, quase chegando em Damasco, Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Muitas vezes as pessoas nos caluniam, nos injuriam. Não é por conta de você, é por conta do Cristo que se anuncia. É por conta da luz de Deus que habita em nós, por meio das ações, das palavras, das atitudes. E isso incomoda muita gente. E é em nome de Cristo que as pessoas muitas vezes perseguem, ofendem, dizem calúnias, porque não é sobre mim e sobre você. Existe outro trecho da palavra que diz que não é contra homens de sangue e de carne que lutamos, mas contra as insídias do mal. É a batalha exatamente que o inimigo diariamente trama para que eu e você caiamos e deixemos de seguir a Jesus Cristo. E quando o Senhor, então, ele dá a ordem a Ananias que é para ele ir até o encontro de Saulo, porque Saulo estava rezando e já tinha tido uma visão. Saulo era um homem que estava perseguindo cristãos, mas a partir do momento que ele teve o seu encontro com o Senhor, ali o homem velho ficava. E esse homem novo experimentava algo que antes ele não foi preparado para experimentar. Porque ele perseguia cristãos. Ele perseguia aqueles que proclamavam o reino de Deus. Mas a partir do momento que ele encontra o Senhor, ele vê uma forte luz,
Ele ouve a voz de Deus, ele pergunta quem é aquele senhor que está falando com ele, porque ele não sabia, mas os que estavam com ele apenas ouviam a voz, mas não viram ninguém. E ele pergunta quem é o Senhor, e Jesus responde: eu sou Jesus, aquele que você persegue. E a partir do momento que Saulo fica, então, não consegue enxergar que está lá na cidade de Damasco, foi levado pelas mãos, foi guiado por outros. Em oração, aquele homem tem uma visão exatamente que Ananias iria lá para poder curá-lo. E quando Ananias ainda questiona: mas Senhor, é para mim mesmo? Porque esse homem aí, ele persegue cristãos, ele mata, ele joga na cadeia, e ele aqui é muito poderoso. Mas mais poderoso que Saulo é o Senhor. Se você está sendo perseguido, se perseguem o Cristo que existe em você, bendito seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. É que nessa hora que a gente começa a entender. A própria palavra diz que seríamos perseguidos por causa do Senhor, e aí é motivo de dar glória, e é por isso que a palavra diz que a cruz é loucura para o mundo, porque a gente espera algo melhor, porque o homem velho é para ser deixado para trás, assim como Saulo foi deixado, e aí nasce então Paulo, que vai dizer em uma das suas cartas que tudo que antes ele considerava como lucro, agora é lixo, que a vida dele está em Cristo, e que não existe outra razão. E ele sabia que de perseguidor ele passaria a ser perseguido, exatamente por causa daquele a quem ele perseguia pessoas porque falavam em nome dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, vou falar para você que é igreja de Cristo. Porque a gente não é convidado a ir na igreja. A gente é convidado a ser igreja onde quer que nós estejamos. Devemos sim ir ao templo físico, não por ser preceito, mas porque o nosso coração sente saudade de Deus e precisamos ser alimentados pelo pão da palavra, pelo pão da Eucaristia. Mas se você está sendo injuriado, e eu não vou falar que é pelos de fora não, é pelos de dentro da igreja. É muitas vezes alguns que estão à frente, que fazem ações, que têm atitudes que nos levam a querer desistir. Aguenta firme. Estou falando para mim mesmo. Não é sobre você. É sobre o Cristo a quem você serve. E no final, a recompensa também não será sobre você. É sobre aquilo que Deus tem para cada um de nós. E é por isso exatamente que vai valer a pena. E é por isso que a gente precisa segurar na mão do Espírito Santo e falar: amanheceu o dia, Espírito Santo, fica comigo, me ajuda, me dá discernimento, me dá sabedoria, me dá os seus dons, me dá aquilo que eu preciso de uma forma sobrenatural para o dia de hoje. E eis aqui o servo, a serva do Senhor, para que se cumpra diariamente o querer de Deus. Quando Ananias, com medo, humanamente falando, que ali não era movido pelo Espírito Santo, mas pelo Espírito do medo, que faz parte da nossa humanidade, ele diz: Senhor, mas esse homem, você tem certeza que é para mim lá? E Deus diz: eu vou usar dele para ser exemplo para muitos. O perseguidor se torna perseguido e ele descobre que nesse mundo não havia mais sentido se não fosse para levar a palavra de Deus. Que a única missão que realmente ele tinha era essa. E aí a gente encontra ele escrevendo várias cartas a várias comunidades. Numa delas, estando preso, e ele dá uma ordem: alegrai-vos, repito, alegrai-vos. Em tudo dai graças quando ele estava preso. Porque ele descobriu que a vida verdadeira, ela está escondida e revelada apenas em nosso Senhor Jesus Cristo. Quer sair da sua igreja? Sai não. Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é perfeita? Porque eu e você estamos lá. E nós somos pecadores. Perfeita é só a cabeça, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E é para Ele que a gente vai olhar e que a gente vai permanecer
até o fim. E o fim é quando a gente entrar na glória eterna para viver eternamente com o Senhor. Deus abençoe. Hoje é sexta-feira, dia de abstinência de carne, dia de jejum, que a gente possa então mortificar o nosso corpo, para que a nossa alma esteja cada dia mais perto do Senhor. Deus abençoe.